Vou começar rezando uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, hoje eu preparei um assunto, né, que é fundamental, é muito importante para os professores, né, mas também para os pais também, né, mas fundamentalmente para os professores. E essa questão da educação, pedagogia e ensino. Eu vou falar um pouco do histórico disso, contar um pouquinho da história, né, desse sistema de educação, e vou concluir falando as razões pelas quais esse sistema hoje que nós temos, né, nós chamamos de sistema de ensino, ele é tão ruim, tão perverso. Mas vou começar falando um pouquinho da minha experiência pessoal, minha experiência como professor. Minha experiência porque convivi muitos anos, no meio do professorado e entendo como é que essa coisa funciona. Então quando comecei como professor, eu tinha, uma visão de educação e desse processo de ensino, desse processo pedagógico. E essa visão que eu tinha já vinha, de certa forma, já tinha sido mais ou menos adquirida no período da faculdade. No período da faculdade a gente aprende, algumas coisas. E essas coisas depois a gente, quando começa a dar aula, a gente vai com um certo zelo, uma certa vontade de pôr aquilo em prática. Todo mundo, quando começa uma carreira, é muito idealista, tem muitos ideais. E considera que aquilo que aprendeu na faculdade é o suficiente, ou ali, estão as bases necessárias para se fazer um bom trabalho de educação nas escolas. Então demorou um pouco para cair a ficha, demorou um pouquinho, Então participei de muitos encontros pedagógicos, muitas reuniões por área. Quem é professor, de escola pública, sabe como é que funciona a coisa, Então existe todo um sistema de formação de professores, Eu vou usar aqui a palavra formação, entre aspas, o melhor seria dizer deformação, Deformação dos professores. Isso começa realmente na faculdade. Então, na faculdade você tem uma série de professores que já foram deformados, que já tiveram, já passaram por esse processo, porque nós vamos ver, quando a gente falar um pouquinho desse histórico, desse processo do sistema de ensino e educação, nós vamos ver que a coisa vem de longa data. Então, os professores da faculdade já são bem ruins, mas eles, alguns por malícia, alguns sabem já e outros nem tanto. Então na faculdade tinha um pouco disso. Eu tinha professores que eram muito ignorantes, mas que eram muito orgulhosos, achavam que sabiam tudo. Tinham professores extremamente pedantes, porque tinham uns que tinham essa aparência de que eram bons professores, mas que no fundo, eles eram ingênuos, uma certa ingenuidade. Mas tinha outros que eram bem maliciosos, que já tinham assumido toda essa ideologia partidarista, marxista, que a gente sabe que hoje domina as universidades no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. E tinham outros que eram realmente bastante ignorantes. Mas tinha um ou outro que ficava tentando dar um alertazinho, Que eram uns que eram mais honestos, que procuravam estudar mais, mas estavam ali numa situação que... E geralmente esses professores,
que eram mais perversos, né, esses eram que caíam mais no agrado dos alunos, né? Porque a gente sabe como é que é um ambiente hoje numa faculdade, né? As pessoas vão à faculdade para beber chopp, né? Para se reunir depois das aulas, para fazer as festas, fazer o churrasquinho. Na realidade, ele tem pouco interesse em aprender alguma coisa. Então, esses professores mais revolucionários eram os professores que praticamente não davam aula. Eles não davam aula. Eu lembro de uma professora, não vou citar o nome aqui, ela não dava aula. Ela era professora de sociologia. Ela ficava o tempo todo, né, falando da vida pessoal dela, falando coisas assim até escandalosas, mas aquilo ali caía no agrado dos alunos, né? E ela nunca dava, ela citava alguns autores, sempre esses autores piores, né, esses mais revolucionários, sobretudo os franceses, mas ela nunca se aprofundava nesses autores, ela nunca se aprofundava neles. E depois tinha aula de pedagogia, então as professoras pedagogas, né, elas sempre tratavam da pedagogia a partir do século XIX, como se a pedagogia tivesse sido inventada no século XIX. Então, são esses autores, né, do século XIX, nós vamos falar um pouquinho deles nessa aula ainda. De modo que você estudando a partir da faculdade, porque na faculdade a gente não se aprofunda, ninguém vai buscar ler esses autores. A gente busca só, né, aquilo que é suficiente para você concluir o seu curso. Então você não tem um aprofundamento nesses autores. E você, quando sai da faculdade, você toma esses autores como sendo, né, a referência para a pedagogia e para a educação. E aí, quando você entra no sistema educacional para dar aula, você vai com esses caras na sua cabeça, né? Você já está completamente já. Então, o que aconteceu? Um processo, né? Um processo em que o seu cérebro já foi contaminado. Então, aquele vírus, né, perverso dessa pedagogia moderna já foi inculcado ali na sua cabeça. E você entra no sistema educacional já, né, achando que aquilo ali é a única coisa que existe. É a única coisa que existe. Então, você começa a participar, né, da formação de professores. É sempre uma formação continuada. Isso é que é importante, gente. Porque o inimigo, ele não para, né? E é por isso que eu sempre insisti aqui da gente fazer uma formação continuada para o professor. Porque lá eles fazem uma formação continuada. Mas essa formação que deforma, né? Então eles nunca param. No sistema regular de ensino é direto isso, né? Reunião de encontro e tal. E você, como está fazendo parte daquilo, você fica um tanto quanto envaidecido, porque você está ali no meio acadêmico, no meio de professores, todo mundo é professor, né? E você fica achando que, e lá o palestrante, né, é sempre um cara que parece que sabe muito, né? E o que vai acontecendo com você? Você fica só reproduzindo aquele tipo de coisa. Então é como se fosse, né, um circuito fechado, de pensadores que trabalham basicamente dentro de um mesmo sistema. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que funciona esse sistema, né? Mas são referências internacionais, né? Então você começa a reproduzir aquilo também. Então, por isso eu demorei um pouquinho para cair minha ficha, né? Eu participei de várias reuniões, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. E aí foi que a coisa começou, porque eu comecei a ver que aquilo nunca saía do lugar. O sistema educacional sempre piorando, né? E é tão interessante que os professores não se dão conta disso. A gente está vendo a realidade de uma sala de aula hoje, a baderna que é, a confusão que é, os alunos não aprendem nada, né? E os professores continuam insistindo com essas políticas, eles continuam acreditando nisso, né? Por exemplo, ninguém se atreve a falar mal de um Paulo Freire numa escola hoje. Piaget. A gente vai falar um pouquinho dessa gente. E se você se atrever a falar de Paulo Freire, todo mundo olha para você, né, com aquela cara assim, como está falando, quem é esse cara para falar mal de Paulo Freire? Né?
Mas o problema é que quando a gente toma consciência dessas coisas, né, a gente fica meio perdido, tanto quanto isolado ali naquele ambiente, né, e sem ter muito o que fazer, né, e a gente precisa tomar uma decisão, né, a gente precisa tomar uma decisão. Mas como foi, assim, o meu ponto, né, de entendimento dessa coisa? Porque primeiro eu fui entendendo que a coisa estava errada. Agora eu só fui entender que a coisa estava errada e como perversa essa coisa era quando eu comecei a entender o que era o certo. Quando eu comecei a entender qual era o sistema de ensino, né? O sistema de educação correto. E aí, esse sistema que existe hoje, a gente vai vendo como ele é fundamentado na mentira, né? Fundamentado na mentira. Mas é bom tomar muito cuidado, porque se nós, professores, não tivermos, né, uma formação também, a gente acaba, né, a gente vai caindo nesse tipo de sistema. Por exemplo, né, a questão do homeschooling. O homeschooling é uma ideia boa, mas ela tem muito perigo também. Porque é muito importante que tenha professor. É muito importante que tenha professor. Se os pais se colocarem como professores, os pais, eles têm que assumir a função de professor. Eles têm que saber ser professor. Porque o problema, né, do sistema de ensino está, sobretudo, nos professores. Os professores são muito ruins. São muito ruins. Né? E é uma pena, né? É uma pena porque eles não sabem. Muitos deles, né, são muito orgulhosos para reconhecer, né, que são, na verdade, são ignorantes e estão reproduzindo, né, todo um sistema perverso. Mas é necessário que o professor aprenda a ser professor. Ele tem que aprender a ser professor. Né? Vamos colocar aqui algumas coisas básicas, né, para o professor. Primeiro ponto importante, né? A matéria-prima da educação é a verdade. A matéria-prima da educação é a verdade. O que aconteceu com a verdade nos tempos modernos, né? A verdade, ela foi relativizada. E esses pedagogos modernos, todos eles têm pavor da verdade, eles odeiam a verdade. Para eles a verdade é alguma coisa que está sempre em construção, depende do ponto de vista de cada um, né? É o tal do subjetivismo, né? Então, a gente precisa entender que o sistema de ensino, um sistema de educação, para ser muito eficiente, né, ele tem que ter duas premissas importantes. Precisa ter uma história da educação e tem que ter uma filosofia da educação. Daí porque as aulas de história são muito importantes nesse processo de formação. Né? Porque, como eu disse para vocês aqui, a primeira coisa que eles fazem com a gente na faculdade, né, e depois, quando você entra no sistema de ensino, com essas reuniões de formação continuada para professores, é apagar o passado. Primeira coisa que eles fazem. Então, eles passam a contar a pedagogia como se tivesse começado no século XIX. Como se não existisse nada antes disso. Ou o que aconteceu antes disso não prestava. Não prestava. A mesma coisa eles fazem com a arte também. Você parar para analisar, né? A arte só existe a partir do século XIX, a arte moderna. Antes disso, né, era uma espécie de pré-história da arte, a coisa estava ainda, né? E então a coisa se consolida no século XIX.
Então, para a gente entender esse processo educacional, processo pedagógico, a gente precisa entender a história. A gente precisa entender a história da pedagogia. A gente precisa entender a história do processo de formação educacional. Se a gente for trabalhar, né, num ambiente escolar, numa escola, sem entender de história da educação, a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. A gente não vai conseguir fazer um bom trabalho. E a gente vai partir, né, já de um momento ruim. São esses autores aí, Jean Piaget, Vygotsky, Skinner, né? A gente vai caindo nesses autores porque são os autores de referência. Se você for buscar estudar pedagogia, né, pela internet ou por esses cursos de formação para passar em concurso público, você só vai aprender esses caras, você não vai aprender outra coisa. Entendeu? É como se o processo educacional tivesse começado ali. Isso é de propósito que eles fazem, isso não é por acaso. Né? Eles não querem que você saiba que existia um sistema pedagógico bom e que esse não presta. Eles não querem que você saiba disso. Eles fazem isso de propósito. Então existe, né, uma orientação perversa por trás de tudo isso. A coisa não chegou onde está hoje por acaso. Eles souberam muito bem trabalhar. Né? Depois, uma coisa que é muito importante, né, é a filosofia da educação. Porque, ora, a filosofia é a mãe das ciências. Toda má filosofia vai produzir um resultado muito ruim, em qualquer área que seja, qualquer área. Se você é professor de ciências, se você é professor de língua portuguesa, se você é professor de história, de geografia, qualquer área da educação, você precisa entender de filosofia. O professor tem que ter uma boa formação em filosofia. Se o professor não tiver uma boa formação em filosofia, ele não vai ser um bom professor. Ele já precisa estudar essas coisas, entendeu? Antigamente era assim. Os professores estudavam isso. Hoje é que eles falam que não precisa, porque essa gente toda, esses pedagogos modernos, eles odeiam filosofia. E Jean Piaget dizia isso: eu odeio filosofia. Eu não tenho nada com filosofia. Né? E perguntaram para ele assim: como é que o senhor pensa, né, na formação de uma pessoa? Ele fala assim: eu não penso em formar ninguém. Nunca pensei em formar ninguém. Na realidade, essa gente é inimiga do ser humano. E depois, né, você é católico, você vai entrar numa sala de aula e vai ensinar de acordo com o método desses caras. Não pode. Entendeu? Então, como é que a gente faz para entender isso? A gente tem que entender de filosofia e a gente tem que entender o que esses caras pensavam, para a gente entender contra que eles estão lutando. Né? Então, a gente precisa ler um pouco desses caras, entender como é que funciona a cabeça deles, e uma coisa que é fundamental é entender a vida deles. Todos eles eram degenerados. Todas pessoas degeneradas, que tinham uma vida moral péssima, péssima. Como é que esses caras podem ser mestres de educação e mestres de pedagogia? Eles não são modelo para nada. Né? O Rousseau, por exemplo, né, que é um desses mestres, né? O Rousseau é o mestre desses mestres. Muitos deles, né, tinham por referência Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tem um livro, né, que é referência em pedagogia, que é o Emílio. O Emílio ensinando, né, como é que você educa uma criança. Ele teve 5 filhos e enfiou todos os 5 no orfanato. Não criou nenhum dos filhos dele. Então, como é que um cara desse vai querer ensinar para um pai de família como é que ele cria seu filho, se ele não foi capaz de criar os dele, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho também da vida dessa gente, né? História da educação, a gente entender o desdobramento histórico da coisa, né? História é um processo. História é um processo, né? A coisa não chega aqui por acaso. Ela tem um processo, e se a gente não entender o processo histórico, né, a coisa fica... tinha um autor que dizia, né, que todo o presente sem o passado é vão. Né? Porque a gente vai partir de uma premissa só de que só conta a nossa época. Né?
Então a gente sempre vai cair num relativismo moral, né? A gente vai cair nesses erros absurdos, né? E que vão contaminando a nossa própria personalidade. Então é muito importante entender a história, entender o processo histórico, entender o desdobramento, o desenvolvimento dessas coisas. A gente chegar a um ponto que eu cheguei, falar assim, aqui não, chega disso, entendeu? Chega. Então, a gente não quer isso para a nossa escolinha, né? Essa escolinha do mosteiro. A gente quer que essa escolinha, ela se liberte, né, dessas amarras que o mundo colocou. Né? Hoje o sistema de ensino está aprisionado, completamente aprisionado. Nós vamos ver daqui a pouquinho que eu vou explicando, né? Então, primeiramente falando algumas coisas básicas, né, para um bom professor. Para um bom professor, elementos básicos para ser um bom professor. Ser nobre e irrepreensível. Para ser um bom professor, você tem que ser nobre e irrepreensível. Porque a sua vida pessoal, ela é um espelho para o seu aluno. Né? Se o professor, ele na sala de aula é de um jeito, e fora da sala de aula ele é de outra maneira, né? Ele não vai ser um bom professor. Porque o aluno observa o professor. Né? Então o professor, ele tem que ter as virtudes necessárias para ser um professor. Se ele ainda não tem, ele precisa trabalhar essas virtudes. Tem que ter essa nobreza, tem que ser irrepreensível e sempre, né, dar bons exemplos. Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi logo. Né? Eu aprendi logo isso porque não fica bem o professor sair e tomar chopp com os alunos. Né? E tomar uma cervejinha depois com os alunos vendo, ou o professor que xinga palavrão, né? O professor que faz gesto obsceno, né? E tem muitos professores assim, que são assim, escandalosos, né? São professores escandalosos. Então, porque essa gente perdeu o senso de responsabilidade. O professor tem muita responsabilidade, gente. A responsabilidade do professor é muito grande. É muito grande. E se o professor não tiver esse senso da responsabilidade dele, né, ele vai se perder e vai perder os seus alunos. Ele vai levar os seus alunos à perdição. Então você imagina a quantidade de almas, né, perdidas por causa de um mau professor. O professor foi o culpado, né, do aluno ter sido, né, mal sucedido na vida, ou que seja, ele se tornado um criminoso. Não exatamente, mas ele teve participação. Então, muito cuidado. O professor tem que tomar muito cuidado. Né? A coisa não é brincadeira. E o sistema de ensino moderno, né, não leva isso em consideração. Nós vamos ver por quê, né? A base é o utilitarismo, né? O sujeito está ali para ganhar o dinheiro dele. É a profissão dele, quer ganhar meu dinheiro e tal. Ele não tem uma preocupação com a formação daquele ser humano que está ali. Né? Ele quer ganhar a vida dele, quer ganhar o dinheiro dele, quer ganhar o salário dele. Né? O professor tem que saber corrigir e orientar. O professor tem que saber corrigir e orientar. O sistema de ensino,
ele parte de uma premissa muito simples, né? É muito simples. Os gregos antigos diziam, né? O que é educar, né? A palavra educar, os professores hoje não gostam dessa palavra, né? Porque eles dizem assim, né? Educação vem de casa, aqui na escola eu ensino, né? Então aqui tem uma subversão do sentido das coisas, né? Educar e ensinar, né? Então, no sentido moderno, de fato é isso. Eles não educam mais, eles ensinam. Mas não ensinam também nada, ensinam só, né, aquilo que o aluno não deve aprender, né? E, no entanto, eles mesmos dizem, né, algumas correntes dessas pedagógicas dizem que o professor não deve nem ensinar, né? A corrente é facilitador, é um orientador, né? Esse pessoal do socioconstrutivismo é assim, né? Mas eles ensinam. Eles dizem que não, mas eles ensinam o que não presta. Ensinam o que não presta. E corrompe o aluno, né? Então o professor, ele deve educar sim. Deve educar. E educar significa, né, tirar de dentro e pôr para fora. Como é que funciona isso daí? A criança, ela, quando ela está naquela idade, né, que ela está descobrindo o mundo, todo mundo está centrado nela mesma. A criança, ela tem um senso de egoísmo muito forte, né? O egoísmo já é uma palavra nova, né? Mas vamos usar uma palavra melhor do que egoísmo, né? Que é o amor próprio, né? A criança desenvolve isso muito rapidamente por causa da ferida do pecado original. Então a criança, tudo tem que girar em torno dela. Tudo gira em torno dela, né? Então ela primeiro sempre, né, ela vai buscar aquelas coisas que lhe convêm. Então o que o educador tem que fazer? O educador tem que quebrar isso na criança. Tem que fazer a criança enxergar que existe um mundo fora dela, né? E que o mundo não depende dela, né? Que o fato dela estar aqui nesse mundo ou não estar, não vai fazer muita diferença para o funcionamento das coisas. Nós somos entes contingentes, que chama, né? Nós estamos aqui hoje, poderíamos não estar, né? Nós estamos aqui, né? Nós temos uma participação na vida que é Deus, mas o mundo vai continuar existindo depois que a gente morrer, né? Então, educação é fazer a gente ter essa visão de mundo, né, fora da gente. A gente enxergar que existe uma realidade fora da gente, que existem outras pessoas e que a gente precisa aprender a se relacionar com essas pessoas, né? Então, esse é um senso de educação. Então, o senso de educação, na realidade, ele visa um objetivo. Por isso que os gregos diziam, né? A educação, o que é educação? A educação é conduzir os pequeninos. É conduzir os pequeninos. Então, se conduz, né? Tem guia, que é o professor. Tem aquele que é guiado, que é o aluno. Tem o caminho e tem o destino. Então, se a gente está guiando as crianças, né, nós somos o guia. As crianças, elas vão ter que nos seguir por aquele caminho que a gente indicar. Tem um professor que vai mostrar o caminho para o aluno, o professor que vai mostrar o caminho que o aluno deve seguir. E o professor deve mostrar um caminho que tenha um objetivo, né? Que tenha a causa final, né? A causa final. Qual é a causa final da educação? E foi aí que eu compreendi o erro da educação moderna, né? A causa final da educação, o objetivo da educação, é o mesmo objetivo pelo qual Deus fez o homem, né? É aquele dupla finalidade do homem. Na verdade, né, é uma dupla finalidade, como se fosse apenas uma, né? Porque, afinal de contas, uma serve de meio para a outra, né?
Então, para que a gente educa uma criança? Santificação, salvação. Agora, é interessante que os gregos sabiam disso. Olha que coisa interessante, né? Os gregos lá no mundo antigo sabiam disso. Eles sabiam que, lógico que eles não usavam, né, esses termos aqui, né? Mas eles entendiam que quando você tem uma criança numa escola, você não tem que estar preocupado se aquela criança vai ter um bom emprego, se aquela criança vai ter uma carreira profissional. A escola não é para isso. A escola é para formar um ser humano, com virtudes. Isso é que é o mais importante, né? E sempre foi assim no sistema educacional. Foi a revolução que mudou isso. E é por isso que eles não querem que você saiba disso. Né? Então, na Grécia Antiga, havia os liceus, né? Que era o sistema de ensino grego que funcionava nos liceus, as escolas. E nas escolas, o ideal de ensino, né, os gregos chamavam de paideia. A primeira coisa importante é que o sistema de ensino, né, o sistema de educação que existia no mundo, ele não era obrigatório, né? Essa coisa da obrigatoriedade é coisa moderna, não era obrigatório. Hoje é uma coisa assim impensável, né? Pensar em um sistema de educação e que não seja obrigatório. Se um pai hoje não põe um filho numa escola, ele pode ser até preso, né? O sistema educacional era para formar seres humanos. A palavra paideia significa virtude, né? As virtudes, era para formar virtude no ser humano. Ora, para que a gente forma virtude no ser humano, né? Para tornar este homem sábio, e a sabedoria A sabedoria, ela não significa necessariamente, né, um sucesso econômico, um sucesso financeiro, né? Ela significa simplesmente que você vai ter as bases necessárias, né, para conduzir a sua vida. Se você for um pai de família, conduzir a sua vida e a vida dos seus filhos, né, sua vida familiar. E é necessário ter sabedoria para fazer isso, para viver, né, perfeitamente, para viver adequadamente, né, como verdadeiro ser humano, que para isso Deus nos fez, né, para conhecer a verdade. E isso que provoca a verdadeira felicidade no homem, né, essa felicidade natural, que é conhecer a verdade. Nosso Senhor dizia que a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade me libertará. E como é bom a gente conhecer a verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente tem uma satisfação. Quando você entende alguma coisa, né? Quando a gente entende alguma coisa, a gente fica muito feliz, né? Nosso Senhor, a gente não vê a imagem dele vindo, né? As pessoas às vezes perguntam assim, Nosso Senhor não ria, né? Nosso Senhor certamente ria pouco, certamente ria muito pouco.
porque ele era a verdade, ele era a verdade encarnada, né? E nós, nesse mundo aqui, a gente ri porque quando a gente entende alguma coisa, a gente fica feliz se a gente ri. É como uma piada que a gente consegue rir porque entendeu, né, o sentido da coisa. E do mesmo modo, uma piada repetida não tem mais graça, porque você já entendeu antes, então. Então, a felicidade está nessas coisas, está na compreensão da verdade das coisas, né? E existe uma verdade e nunca se negava a isso, né? Foi preciso vir a modernidade para negar a objetividade das coisas, né? Negando assim a verdade. Então, a ideia é ensinar nos liceus, né? Ensino nos liceus. A palavra liceu, ela vem aqui já na época de Aristóteles. Aristóteles, né? Aristóteles ensinava, né? Tinha um método de ensino que era chamava peripatético. Ele caminhava, ele ensinava andando com os alunos, né? Ele ia andando com os alunos pelo jardim e ia ensinando assim, né? Então, a finalidade era formar caráter, né? Formar virtudes, né? Formar virtudes. E mesmo nos tempos mais antigos da Grécia, nos tempos homéricos, né? Em que predominava aquele mundo, né? Aquele pensamento mítico, né? Que os gregos antigos tinham, mesmo esses mitos gregos, eles tinham sempre uma finalidade também de formação, de dar formação. Então os gregos ensinavam com essas histórias, né, mitológicas e tal, mas por trás dessas histórias era uma espécie de alegoria, né, uma espécie de figura, né, de parábola, né, para fazer a criança entender algumas coisas, compreender alguns valores, né? Por exemplo, essas coisas ficaram perdidas hoje, né? As pessoas elas não compreendem mais, né? Por causa desse processo todo de relativização de todas as coisas. Por exemplo, o mito da Medusa, né? A gente pensa no mito da Medusa, a gente imagina, né, aquela mulher que tinha, ao invés de ter cabelos, ela tinha serpentes, né? Ela tinha serpentes, e quando alguém olhava para ela, virava pedra. O que significa essa coisa, né? E eu explico para os meus alunos, né? Porque a gente precisa de um sentido para além da imagem. Nós temos uma imagem daquela mulher que tem serpente na cabeça. O que significa isso? Significa que as serpentes, elas são perigosas. Elas são venenosas, né? E elas têm, de certa forma, né, esse sinal que representa o demônio. Então, a serpente na cabeça significa que as ideias são perigosas, as ideias são venenosas, né? Então, muito cuidado com as ideias, sobretudo, né, com aquelas que são mentirosas. Então não é assim, o mundo está hoje assim, né? O mundo está pervertido, corrompido com essas ideias envenenadas, né? A verdade é o contrário. A verdade, ela petrifica, porque ela não muda, né? A verdade, ela é atemporal, ela não depende do tempo, não depende do local, né? Então a verdade é como uma pedra, ela não muda. Por isso que quem olhava para a Medusa virava pedra, né? É a verdade, representa a verdade, né? A verdade das coisas. Então os gregos ensinavam através desses mitos e a criança ia entendendo, né? Depois, a Idade Média, né? A Idade Média, né? Que a gente usa essa expressão aqui para que as pessoas entendam, já que virou, né, o sinônimo, né, desse período. Mas é sempre bom falar em cristandade, pois não? O que quer dizer liceu, então? Como é que se define essa palavra bem assim? Então, na Grécia Antiga era um local de ensino, era a escola. Depois isso vai assumir um outro sentido, né, no período napoleônico. Nós vamos falar já
para ver o sentido que vai adquirir os liceus, né? São os liceus modernos da época de Napoleão. Aqui, primeiramente na Grécia Antiga, o período de formação, né, das crianças, através desses mitos, né, e a formação de caráter, até chegar em Aristóteles. O termo liceu, ele vai se condensar na época de Aristóteles. Então, Aristóteles já é século III a.C. Eu lembro que valorizou o Liceu das Artes, de artes modernas. Exatamente. Depois, no século XIX, essa palavra liceu já vai ter um outro sentido. Aqui nós estamos vendo que o sentido de educação é o sentido de formação de ser humano. Nós vamos ver que no mundo antigo era assim, né? Na Idade Média também. Na Idade Média também, quem vai introduzir esse sistema de ensino na Idade Média vai ser, na época de Carlos Magno, através do Alcuino de York, que era um bispo, muito sábio, né? Então ele vai criar um sistema de educação. Nós estamos falando aqui mais ou menos do século, iniciozinho do século IX, né? Carlos Magno foi coroado rei pelo Papa Leão III, se não me engano, no ano 800, foi no dia de Natal, 25 de dezembro de 800, ele foi coroado rei. E aí no iniciozinho do século IX já começa esse sistema de ensino, né? Que foi introduzido por Alcuino de York. E esse sistema de ensino era um sistema de ensino muito perfeito, né? Era dividido, tinha o primeiro grau, tinha o segundo grau. Nós vamos ver que muita coisa permaneceu, pelo menos, né, de um certo aspecto. Muita coisa permaneceu, mas na sua essência foi destruída. Então tinha o primeiro grau, o segundo grau. No primeiro grau aprendia as operações básicas, né? E quando chegava no segundo grau tinham as chamadas 7 artes liberais. Esse sentido de liberal aqui não tem nada a ver com o liberalismo, tá? Isso não tem nada a ver com o liberalismo. O liberalismo, né, essa revolta, né, contra a autoridade, ela começa com os humanistas lá, depois vai desembocar lá no iluminismo. Aqui não tem nada a ver com essa questão do liberalismo, né? Liberal por quê? O termo aqui usado. Primeiramente porque a educação era livre, né? Não havia uma obrigatoriedade de ensino. Hoje a educação é uma coisa obrigatória. Eles dizem, né, está lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que a educação ela é um dever dos pais, né? Ela é um dever dos pais. Então, o pai que não põe o filho numa escola hoje pode ser preso. Então, existe um sistema de educação, né? Um sistema de ensino que é obrigatório. Aqui não era. Aqui o sistema era livre. Aqui era livre. Agora, a criança ia para a escola com 14 anos de idade. E ninguém ia para a escola com menos de 14 anos. Né? Por quê? Porque era necessário que a criança tivesse, né, uma vivência com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, sua vida familiar, e desenvolvendo certos valores para que quando chegasse a essa idade ela estivesse pronta para receber aquele ensino que vai moldar definitivamente a personalidade dela. Ela tinha que ter alguns pré-requisitos que a gente aprende com a nossa família, convivendo com a nossa mãe, convivendo com o nosso pai. Aqui só ia para a escola com 14 anos de idade. Né? E não é só menino, não, menina também ia, porque uma coisa que fala da Idade Média, né, que a Idade Média não tinha lugar para as mulheres e tal, mentira. As mulheres também iam aqui para a escola também. Agora o que acontece é que como não era obrigatório, muita gente preferia não ir. Né? Por exemplo, a nobreza, de um modo geral, era mais dedicada às armas, ao combate. Então eles preferiam ter uma educação militar do que ir para a escola aprender, né, as 7 artes liberais. E geralmente quem ia eram aquelas pessoas que iam seguir alguma vocação religiosa, ou iam se tornar padres, ou iam se tornar religiosos e tal. Geralmente essas pessoas é que buscavam isso, né? E a coisa acabava ficando, né, bem equilibrada. Então as 7 artes liberais tinha o trivium e tinha o quadrivium. Significa as 7 artes liberais, 3 vias, 4 vias. Né?
aqui já estamos no segundo grau, aqui já estava no segundo grau. Uma coisa importante quando a gente fala em arte liberal é entender também que existem alguns ofícios, né, que são os ofícios que estão ligados ao fazer com as mãos, ao trabalho com as mãos. Esses ofícios, eles não vão estar enquadrados aqui. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam como artesão, construtores de catedral, ou que trabalhavam, né, como arquitetos e tal, eles geralmente ficavam submetidos a um sistema mais rígido, né, que era o sistema das guildas, também chamada de corporação de ofício. Então ali havia um controle, né, havia um controle de produção, havia um controle de preço, de formação daquele profissional, que ele ficava submetido às regras daquela guilda, daquela corporação de ofício. Aqui, nesse sistema, o aluno ia aprender as artes mais nobres. São aquelas que estão voltadas realmente para a sua perfeição como homem, né? Para os fins últimos, né? Que é a santificação do homem, para a sua salvação. Bom, então aqui eram três disciplinas, né? 3 artes, né? A lógica, a retórica e a gramática. Então, o objetivo aqui é fazer, primeira coisa, pensar corretamente, pensar de forma coerente, né? A lógica é para isso, né? Então, o ensino da lógica é fundamental. Uma das coisas que os professores deveriam aprender também. O professor devia aprender filosofia, devia aprender também lógica, né? Aliás, essas três aqui são fundamentais, são as mais elevadas, né? Falava assim, as 3 artes do saber, da mente, né? A lógica, a retórica e a gramática. Pensar corretamente, as pessoas hoje não pensam corretamente. Elas não conseguem mais situar o pensamento delas. Dom Silvio diz que o raciocínio das pessoas está fora do trilho. As pessoas não estão pensando mais com coerência, com lógica. Coerência, raciocínio, capacidade de expressar esse raciocínio. Então, retórica, falar bem, dominar a sua linguagem. E a gramática é compreender bem a estrutura da nossa linguagem, para a gente poder escrever bem. Então, essas coisas aqui são fundamentais para formar bem um aluno, né? Para formar bem um aluno. Depois tinha as outras que eram mais ligadas às coisas do mundo, né? Astronomia, medicina, aritmética e geometria. Mais ligado às coisas do mundo. Depois desse processo, ele ia para o doutorado. Eu chegava lá no doutorado, teologia, medicina e direito. Aqui era o doutorado. Aqui chegava na excelência, né, do saber, na excelência do saber. E é interessante que isso aqui é uma das coisas que permanece, por que a gente chama médico de doutor, por que a gente chama advogado de doutor, né? E não chama, por exemplo, um arquiteto de doutor, algum outro profissional de doutor, né? Até hoje permanece isso, né? Porque esses chegavam ao doutorado. E arte liberal, né? Por isso também são chamados profissionais liberais. Sobretudo o médico e o advogado. Aqui, o advogado aqui, né, direito canônico mais, não simplesmente, né, o direito da lei positiva, mas aqui o direito canônico, que são, né, aquelas leis da igreja e que as leis do mundo têm que estar ordenadas a elas. Né? Por exemplo, o Lutero, ele era doutor em direito canônico, por isso ele é chamado de redoctor, né? Mas não era em teologia, não.
e em direito, e depois ele vai passar por cima, né, de tudo isso. Então aqui, formação, né, de excelência. Então, como eu disse, né, não era um sistema de ensino obrigatório, era um sistema de ensino para formação. Ninguém pensava em chegar aqui e fazer uma carreira e se tornar rico e tal. Isso vai surgir depois. Aí depois nós vamos ter o sistema do método dos jesuítas, né? Que já vai ser uma reação, né, a essa modernidade e uma reação ao protestantismo, né? Porque a coisa começa, essa decadência, né, do sistema de ensino, de educação, ela vai começar com os humanistas, né, exatamente pelo naturalismo deles. Então eles vão negando o pecado original, eles vão negando, né, a transcendência, a necessidade da graça, da redenção, da salvação das almas, eles vão negando tudo isso. E vão concebendo uma ideia de homem que, de modo algum, né, ela pode proporcionar uma boa pedagogia, de modo algum. Porque, como eu falei na aula passada, né, toda essa coisa ela tem que estar relacionada com a ideia de alma. Se a gente perder isso de vista, por isso que eu falei, comecei na aula passada falando sobre a questão da alma, que é importante a gente entender e é importante a gente saber explicar, né, a existência da alma. E como nós vimos na aula passada, não é tão complicado, não é tão difícil, né, a gente ter bons argumentos para poder explicar a existência da alma, a imortalidade da alma e o que acontece com a alma depois, né, da morte. Nós sabemos pela revelação do juízo, né? Então, condenação eterna, salvação, né? Então, quando a gente entende essas coisas, a gente posiciona o nosso senso educacional, o nosso senso pedagógico nesse sentido, né? Essa questão de ser bem-sucedido na vida e de fazer carreira através do sistema educacional é secundária. É secundária. A gente não pode colocar isso na frente, porque senão, né, acontece o que justamente aconteceu a partir do humanismo, que foi isso que o humanismo fez. Esses dias eu li lá alguém comentando alguma coisa sobre a Idade Média e a pessoa dizia assim, né, que não, a Idade Média foi um atraso, né? Foi preciso superar a Idade Média para conseguir o homem, né, produzir um monte de coisa, inventar um monte de coisa e tal. De certa forma, né, a Idade Média não produziu essas novidades científicas, né? Mas não produziu por quê? Porque isso não era importante, né? O importante era outra coisa, o importante era a formação do ser humano. Não era a formação técnica, profissional, né, para ser rico ou para ter uma boa carreira. Tal. Isso aí era, né, foram os humanistas que, quando rejeitaram, né, esse tipo de formação aqui, é que vão introduzindo lentamente, gradativamente, esse sistema de ensino que nós temos hoje, que não forma ninguém mais, né, só deforma as pessoas. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos um resumo histórico para a gente entender como é que a coisa chegou no ponto que chegou hoje, né? Então, até a época dos jesuítas, né? E os jesuítas já vai ser uma reação, né? Aqui é o método jesuítico, né, de ensino. A ratio studiorum. Aqui é fundamental uma formação para professores. Eu lembro do Edivaldo, quando começou aqui, ele dizia, né, que o sonho dele era, né, colocar esse método jesuítico aqui para funcionar na escola. Aqui é fundamental uma formação para professores. É fundamental. E uma boa formação para professores passa por tudo isso. Uma boa doutrina, uma boa filosofia, uma boa lógica, né, tem que estar relacionado. E, sobretudo, né, um modelo de vida, que o professor tem que ser um modelo de vida. O professor tem que ser um modelo de vida, porque ele sendo um modelo de vida, ele vai dar bom exemplo e ele vai ter a autoridade para fazer a correção necessária. Um professor que é beberrão, né, que não dá bom exemplo, como é que ele vai corrigir seu aluno depois? Né? O aluno não vai levar ele a sério.
Só que era fundamental a formação do professor. Sistema de regras. Como que surgiu esse método de estudo? A Ratio Studiorum foi uma reação. A ordem dos jesuítas ela foi uma reação ao protestantismo. O protestantismo propunha uma nova visão de mundo, né? Uma nova visão de mundo, e é dessa nova visão de mundo que vai vir o sistema educacional moderno que nós temos hoje. Porque nós vamos verificar o seguinte: todo o sistema de educação que existe hoje no mundo, e tem um inimigo. Esse inimigo é Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode seguir essa gente, entendeu? A gente não pode seguir essa gente. Por exemplo, lembro de um diretor meu do turno da noite, né? E ele dizia assim, né? Ele dizia que ele gostava muito dos gregos, da filosofia grega, mas não suportava os jesuítas. Aí ficava pensando, mas como é que pode uma coisa dessa? Porque o método jesuítico era simplesmente a aplicação da filosofia grega, né? Aquela filosofia, o método que os gregos usavam, né? Dos filósofos gregos aplicado de acordo com a teologia cristã, teologia católica. E então, como é que você pode gostar dos gregos e não gostar dos jesuítas, se é a mesma coisa praticamente, né? Mas aí que a gente vai entender, o problema é que os jesuítas eram padres, entendeu? O problema é que é católico, o problema está com a Igreja Católica, né? Então essa gente odeia a Igreja Católica, eles odeiam nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então por isso é que tinha que destruir. Então a coisa toda vai partir do protestantismo. É com o protestantismo que a coisa vai começar a desencaminhar, né? Os jesuítas vão ser uma reação a isso. Então vai ser fundado lá na escola de Roma, esse modelo de ensino da Ratio Studiorum. Vai ser fundado lá em Roma, né? E de Roma, então, eles vão criar um sistema de ensino que vai se espalhar por todas as partes do mundo. Então os jesuítas eles vão ser protagonistas na educação, né? A partir do século XVI, nas missões, né, dos jesuítas por todas as partes do mundo. Aqui na América, né, América Central, América do Sul, América Andina, todas as partes vai ter influência dos jesuítas. Na Europa também, e depois, né, na Ásia também, as missões, né? São Francisco Xavier vai lá, chegar até o Japão. Entendeu? Então, mas, por outro lado, né, vai haver um protestante chamado Jean Amós Comenius, naquela região lá do leste europeu, né? E aqui então que vai entrar aquele germe, né, pernicioso. Porque ele vai pensar num sistema de educação que era impensável até então, né? Esse sistema de educação universal. Universalismo da educação, ou seja, a educação para todos. Aqui eu disse que a educação não era obrigatória, era só para aqueles que se sentiam realmente, né, vocacionados para uma vida intelectual e quisessem progredir nessa vida, né? Quem não quisesse, seguir outra carreira que fosse, né? Porque a vida intelectual ela não oferecia para você um sucesso financeiro. Você ia ter a sabedoria para a sua santificação e para ajudar os outros, né, como mestre, né, ajudar os outros a seguir o caminho certo para a salvação. Como eu disse antes, a causa final, né, é a salvação, essa formação do ser humano para a sua santificação. Porque só se salva quem sabe. Né? Então, e só sabe quem se salva, né? E quem não sabe não se salva, né? Então é fundamental, porque nós Senhor diz assim, é a verdade que liberta, é a verdade que liberta. Então se a gente não conhecer a verdade, cuidado,
Se você não sabe onde é que está a verdade, cuidado, você vai andar por caminhos errados. Isso é inevitável. E você vai se deixar conduzir por pastores cegos. Então, a gente precisa conhecer as coisas, precisa conhecer onde é que está a verdade das coisas. Professor, esse Jean Amós é de que ano? Isso aqui é do iniciozinho do século XVI, acho que 1500 alguma coisa. Então ele vai propor um sistema de ensino geral para todo mundo. Ele vai dizer que todo mundo tem capacidade de saber as coisas. Todos os homens têm a capacidade de saber as coisas. Lógico que tem, todos os homens têm a capacidade de saber as coisas. Só que o pecado original atrapalha bastante, né? Por quê? Porque aprender, conhecer a verdade, ela é algo que é prazeroso no final. Quando você conhece a verdade, você fica feliz. Mas o caminho até chegar lá é doloroso. A gente sofre bastante, né? Não é uma coisa prazerosa. Então, muita gente que está nesse caminho para chegar lá no conhecimento da verdade, desiste. Muita gente não aguenta, né? Muita gente fala assim, não, se é verdade é isso, eu não quero. É mais ou menos como naquele filme da Matrix, né? Que o sujeito conhecia a verdade, mas ele fala, não, essa verdade eu não quero não. Prefiro ficar aqui nesse sonho, comendo bife, né? Pelo menos aqui eu estou vivendo o reino da fantasia, mas não estou vivendo a realidade que é muito dura. Então tem gente que não é como aquela parábola do semeador, né? Que a semente cai aqui, cai acolá, e tem aqueles que a semente não cria raiz, né? E logo vem, né, o calor e seca. Então tem pessoas que não seguem, né? Tem pessoas que não seguem. Mas pro Comênios, como é que tinha que ser feito? Tinha que fazer um sistema de ensino em que a coisa se adequasse a todo mundo. Então como é que vai fazer? Vai fazer uma espécie de nivelamento por baixo. O mínimo denominador comum. Aqui embaixo todo mundo consegue. Então ninguém vai chegar nunca lá. Entendeu? Então o Jean Amós vai criar esse sistema. E é por isso que ele hoje é tão, né? Que é uma figura assim, né? É o patrono da Unesco. A comenda maior que a Unesco dá é uma medalhinha lá, uma medalha de Jean Amós Comênios. Paulo Freire ganhou umas duas, eu acho, né? De Jean Amós Comênios, a medalha, né? Que é a honra máxima que a Unesco dá para um pedagogo, para um educador. Né? O pensamento dele era bem como Lutero, né? Exatamente. E aqui, só me lembrando aí, então, mais ou menos na mesma época, né? Que era o protestantismo. Mesma época, um pouquinho depois de Lutero. Eles não chegaram a se conhecer, não, né? Não, eu creio que não, mas é evidente que o Comênios teve muita influência do Lutero. Muita influência do Lutero. Então aqui vai começar esse sistema, né, universalista da educação. E aí você vai colocando Deus, né, vai afastando Deus. E o sistema de educação que nós temos hoje é um sistema sem Deus. Deus está fora disso aí. A maioria deles são ateus, né, esses pedagogos, né? Então eles eliminam Deus, não há necessidade de Deus.